Nós estamos participando aqui com o nosso podcast da 7ª edição da Copa Leite. E hoje eu vou ter um bate-papo aqui muito interessante com o Janderson Silva, que é agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste do Brasil, o nosso BNB. É um banco parceiro de grandes ações, desde o pequeno até o médio e o grande empresário, produtor. E hoje o Janderson está aqui com a gente, participando mais uma vez do Banco do Nordeste, participando aqui da 7ª edição da Copa Leite. Janderson, é um prazer, a gente está nesse bate-papo, conversando aqui com você também, falando um pouquinho daquilo que o Banco do Nordeste tem feito e aquilo que o Banco do Nordeste tem como proposta para os produtores. Falando de forma muito específica hoje, como nós estamos aqui na Copa Leite, um evento voltado para o agro, então a gente vai, dentro do nosso bate-papo, que nós vamos nessa vertente aqui mais focado para o agro. É um prazer recebê-lo aqui e vamos aqui de muitas novidades daquilo que o Banco do Nordeste tem para nos ofertar para o pequeno produtor. Pronto, boa noite, André, muito obrigado pelo convite, né? Um motivo de satisfação para a gente estar aqui podendo falar sobre aquilo que o Banco do Nordeste tem a oferecer, desde do pequeno produtor, o médio produtor, o grande produtor. O Banco do Nordeste ele tem uma linha de atendimento para todo aquele que está na atividade produtiva, principalmente nesse momento de produção rural, né? E a gente tem algumas linhas de crédito para atender os produtores, né? Por menores a gente vai entrando aqui nos assuntos. Janderson, falando sobre as linhas de crédito, o Banco do Nordeste sempre tem excelentes linhas de créditos com várias opções. Vamos dizer o seguinte, para todos os gostos. Para todos os gostos, né? E eu então queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui sobre as linhas de crédito que o Banco do Nordeste tem para oferecer para aqueles que têm interesse no seu empreendimento. Pronto. Seja ele, eu acredito talvez essas linhas de crédito que você vai falar com a gente aqui, tanto para aqueles que são voltados para o agro, como aqueles também para o comércio, prestação de serviços. Como é que funciona essas linhas de crédito do Banco do Nordeste para as pessoas que querem empreender? Perfeito. Pronto, o Banco do Nordeste, para melhor atender os nossos clientes, a gente tem uma dinâmica de segmentação de atendimento, né? Até conforme a dinâmica do Plano Safra, né? Existem linhas de crédito que são apropriadas para pronafianos, né? E tem as linhas de crédito que atendem o mini, pequeno produtor rural. Existe essa dinâmica aí. No que diz respeito à questão Pronaf, né, a gente tem o Pronaf-A, que ela parte de uns juros de 0,5% ao ano, né, um juros extremamente interessante, uma operação de longo prazo, que o produtor ele tem em média 10 anos para fazer o pagamento, tem uma carência de 3 anos, né? Então, assim, são condições extremamente favoráveis para que o mini produtor, aquele pronafiano, aquele que muitas vezes está começando na atividade, ele tenha condições de se estruturar e ter a sua atividade se desenvolvendo, né? Fora essas linhas de crédito de investimento, o banco também tem as linhas de crédito de custeio. Muitas vezes o produtor ele tem uma necessidade ali pontual, né? É uma ração, é uma coisa que é uma dinâmica de rápida rotação, né? Então, são uma linha de crédito mais rápida, né? E ele vai ter a dinâmica de repente, uma necessidade de ração, uma necessidade de comprar uns garrotes para engordar e ganhar essa diferença. Então, tem essas linhas de crédito, que é o custeio. O custeio, ele é feito hoje na dinâmica de 5 anos, né? O produtor, a cada ano, ele faz o pagamento e tem direito à renovação. É uma operação que tem 5 renovações, né? Então, durante 5 anos, ele vai pagar e renovar aquela operação numa dinâmica bem mais rápida, para que ele tenha acesso rápido àquele crédito e consiga suprir a necessidade da atividade produtiva, né? Partindo para a dinâmica daquele não Pronaf, né, aquele que a atividade já cresceu a ponto que ele não pode mais ter um ANDAP, o Banco do Nordeste continua atendendo ele, né? São empresários da área rural, né? A gente, aqui na nossa cidade, temos alguns que estão atuando nesse mercado, que eles também têm linhas de crédito para investimento de longo prazo, que podem chegar, dependendo da operação, até 12 anos, né, com até 4 anos de carência. As linhas de crédito para as mais variadas
atividades, né? Então, as mais variadas necessidades também, a aquisição de matrizes, uma reforma de cerca, questão de pastagem, muitas vezes a questão de um trator que ele está precisando ali para mecanizar, para dar uma dinâmica à atividade dele. Então ele tem todas essas oportunidades, né? Como também o custeio também é acessível ao mini e pequeno produtor rural, que aí para sanar essa necessidade pontual de ração, né? Nós estamos aqui no semiárido e vez por outra, final de ano, a gente tem essa realidade de falta de alimentação animal. Então, os produtores precisam fazer essa suplementação com ração balanceada e aí o banco tem linhas de crédito para esse momento de escassez realmente de alimentação animal. Janderson, uma outra situação que às vezes acontece com os nossos produtores, muitas vezes se faz um planejamento para que se possa ampliar o negócio, mas às vezes pelas circunstâncias acontece de os índices de inadimplência, muitas vezes o produtor ele não consegue honrar o seu compromisso, e o Banco do Nordeste ele tem também um programa bem interessante, que é o programa Desenrola Rural. Eu queria que você também falasse um pouquinho para a gente aqui, que o objetivo desse programa é justamente ajudar aquele produtor que está com dificuldades para quitar muitas vezes o empréstimo que ele fez, e tem a opção de você fazer a regularização desse empréstimo que foi feito. Então, como é que funciona esse programa do Banco do Nordeste para que o pequeno produtor ele possa fazer a sua regularização e posteriormente também estar apto a adquirir uma nova linha de crédito para dar continuidade à sua propriedade? Perfeitamente. O Desenrola Rural ele nasce realmente desse entendimento, né, das dificuldades que o produtor ele passa, né? Como você disse, muitas vezes ele está ali se estruturando e acontece alguma coisa. Nós tivemos aqui na nossa região mesmo, a exemplo, um período muito prolongado de secas, né? Então, a cada seca que se prolongava, né, de um ano entrando em outro, muitos produtores tiveram perdas significativas, né, que mexe ali no fluxo de caixa, mexe no balanço financeiro de qualquer atividade rural, da pequena à grande, né? Um pequeno produtor ele acaba sofrendo um pouco mais pela fragilidade, né, muitas vezes das propriedades. São reservatórios menores, né, pastagens menores, então quando a seca chega, ela pega todo mundo, mas o devasta. Pequeno produtor ele sente primeiro essa pancada, né? É devastador de fato. Então o Desenrola Rural ele vem para ser uma alternativa a todo aquele que passou por esse momento de dificuldade, né? É exatamente as operações contratadas entre 2012 e 2022, né, que pegou o maior período de estiagem aqui, pelo menos na nossa região, como também em outras regiões do Nordeste. E esses produtores eles serão atendidos através do Desenrola Rural, né? Uma linha de renegociação que o banco tem, né? A gente tem trabalhado, tem feito campanhas, divulgação, tem nas localidades, e a gente informa, né? É extremamente vantajoso ao produtor. Para liquidação, ele pode chegar a ter um desconto de 80% em cima da sua dívida, né? Somando principal e juros, né? Para renegociação, muitas vezes o produtor não tem condição de fazer aquela quitação, porque de repente o valor, mesmo com desconto, ainda se torna um valor um pouco alto. Ele tem a possibilidade de renegociar com um desconto de até 65% da sua dívida, né? E isso aí distribuído em 5 anos para que ele consiga organizar o seu fluxo de caixa, né? Então ele vai ter uma nova oportunidade de, estando adimplente, ter novamente acesso a crédito, né? Acesso ao Banco Nordeste, acesso a todas as outras instituições do sistema financeiro, né? A partir do momento que ele regulariza a sua situação, baixada a restrição, e ele consegue mais uma vez ter essa possibilidade de empreender, né? De desenvolver sua atividade rural, de gerar qualidade de vida para a sua família. A gente, ao longo desse tempo, viu muitos casos de sucesso, de pessoas que começaram muito pequenas na atividade e hoje conseguiram, né, através de muito trabalho, através do apoio do banco, através de orientação técnica, que hoje têm uma boa condição de vida, hoje estão estruturados, né, as famílias estão bem em resultado desse trabalho, né, que foi feito, desse trabalho que foi construído ao longo dos anos pelos produtores rurais, né? Janderson,
como a gente muitas vezes tem essas situações que fogem daquilo do planejado, o Banco do Nordeste ele também atua como uma forma também de dar orientação financeira. Assim, existe algum acompanhamento para que o produtor, quando ele faça aquele projeto, para que ele possa aplicar o recurso, seja bem aplicado? Existe aqui dentro do banco alguma situação de orientação? Perfeitamente. Né, sobre esse sentido? Porque às vezes eu tenho vontade, eu digo assim, às vezes eu tenho vontade de ter um crédito, mas eu quero comprar ali 10 vacas ali, mas eu não tenho essa orientação. Rapaz, eu vou comprar, como é que vai ser? Não é apenas comprar, eu preciso ter toda uma logística, eu preciso ter caixa para que eu possa manter. Se tiver alguma situação, os intempéries da vida, os intempéries climáticos, né? Como é que eu vou resolver essa situação? Uma orientação financeira, o banco tem nessa linha? Pronto. Existe uma orientação técnica, né? Na área rural, todo projeto ele ingressa no banco através de um projeto técnico, né? Então, até para esse exemplo que você citou, de repente o cara quer comprar 10 vacas, né? Só que aí o projeto técnico elaborado, ele pode já de primeira dizer, sua propriedade não tem viabilidade para 10 vacas. O que você tem de suporte forrageiro, o que você tem de suporte hídrico, não comporta 10 vacas. Então, assim, compre só 5. Pronto, há a possibilidade de fazer esses ajustes, né? Por isso o técnico, ele antes de dar a entrada no projeto no banco, ele visita a propriedade, faz a georreferenciamento, faz análise do que tem lá de água, do que tem de suporte forrageiro, para que o projeto ele siga dentro de um padrão que eventuais, não sei, com algo assim que foge do padrão, pode acontecer e pode vir a gerar inadimplência. Mas o projeto ele é feito que em condições normais ele tem a condição de ser cumprido, né? Aí dentro do projeto você tem os riscos. Exatamente. Né? A margem de risco. Existe um percentual de endividamento, né? É feito lá um cálculo da receita que o proprietário já tem, com a receita que será incrementada com as inversões que estão sendo financiadas, e existe um percentual que esse endividamento ele estabelece, né? Para que não venha comprometer a renda do produtor a ponto de gerar um risco maior para ele, né? Não é interessante, né? O crédito ele tem que vir para ajudar, né? Para gerar lucro, para gerar melhoria, né? A ideia é desenvolvimento, né? A ideia não é emprestar por emprestar, né? A partir do momento que eu estou emprestando e aquele produtor ele vai terminar numa situação pior do que a que começou, é melhor. Não atingimos o nosso objetivo. Não atingimos. Na verdade, a proposta do banco, a proposta do crédito é fazer com que o produtor ele possa crescer, ele possa aumentar a margem de lucro, ele possa, né, crescer a propriedade. Olha, hoje eu tenho aqui uma pequena propriedade, ele conseguir atingir uma média propriedade. Até porque com as tecnologias que nós temos hoje, Janderson, às vezes a questão essa relação de produtividade, às vezes você com menos, você consegue produzir mais. Perfeitamente, é a questão da eficiência. A gente tem essa questão da proficiência. A gente sabe que nós somos a maior bacia leiteira aqui, o município de Xeramobim, mas se você for ver, ao longo do tempo, aumentou a produtividade, né? E você diminuiu o rebanho. Exatamente. Através de tecnologia, né? De aplicação, né? De acompanhamento, e tem toda uma rede, né? Assim, para que as coisas elas possam acontecer. Para se acontecer uma feira na proporção como essa aqui, existe todo um contexto de parceiros, né? Não somente para a execução de uma festa como essa daqui, mas lá no campo é preciso também que o produtor ele tenha a capacidade também de ter a mente aberta para receber a orientação, né? De técnicos, receber a orientação de um consultor financeiro, né? De um consultor de desenvolvimento, para que ele possa fazer aquilo corretamente, que ele tenha condição de crescimento, né? Perfeitamente. E a gente viu, assim, ao longo do tempo, muitos casos de sucesso de pessoas que atentaram para isso, né? Atentaram para essa questão da eficiência, a melhoria de rebanho, né? Quando eu comecei na carteira rural, o que a gente ouvia muito dos produtores era uma vaca ruim come do mesmo tanto uma vaca boa. Então,
já existia essa ideia de eficiência, né? A gente começou a ver muitos produtores vendo a atividade rural como uma empresa, né? Que você precisa ter controle de custos, né? Ter o controle de produção. Eu sei. Não é só o que eu acho, né? Eu acho que gasta, né, aqui tanto por mês, não. Deu para colocar no papel. Deu para pagar a ração, sobrou um pouquinho aqui, tá bom, né? Mas a gente vê que já existe uma profissionalização. A gente já tem muitos casos de sucesso de pessoas que já veem a atividade rural como uma empresa, que tem que ter a rentabilidade, que tem um planejamento. O cara começa o ano sabendo o que ele vai fazer, sabendo quando é que ele vai plantar, quanto de leite ele quer naquele ano produzir, quantos bezerros ele vai vender. Então, assim, já existe essa maturidade, né? Nosso produtor, ele amadureceu até a custa de muita dificuldade, né? A custa de muitos problemas que a gente tem enfrentado, principalmente os climáticos, né? Então, houve um amadurecimento muito interessante, né? O Banco do Nordeste tem um programa bem interessante, né? Que é o Programa de Desenvolvimento Territorial, né? Que é um dos grandes pilares de apoio do desenvolvimento econômico, né? Para essa comunidade rural. Como é que o Banco do Nordeste tem utilizado esse programa para fomentar essa inclusão, tanto para o pequeno, o médio produtor, o grande produtor? Como é que funciona esse programa, meu amigo? Pronto, o Prodeter, ele vem dessa ideia de parcerias, né? Que ele vem somar com muitas outras instituições que hoje já tem essa ideia, né? A própria ADESC, o próprio SEBRAE, tem essa linha de levar capacitação. O Banco do Nordeste, através do Prodeter, ele quer levar capacitação para os produtores no intuito de fortalecer as cadeias produtivas, né? Eu preciso ter a cadeia inteira funcionando. Se eu estou financiando um produtor de leite, eu tenho que saber que aquele produtor de leite tem a quem vender aquele leite, né? Que o preço que ele está vendendo vai cobrir os custos, vai deixar um lucro, né? Aquele produtor, ele tem como se modernizar, ele tem como melhorar. De repente, uma energia solar, de repente uma ordenha, de repente uma melhoria de processo ali que vai melhorar a qualidade do leite, vai reduzir perdas, que vai tornar a atividade dele mais eficiente. O Prodeter, ele tem essa dinâmica de ir através de parcerias, né? Porque o banco, ele tem como princípio, né, o pilar é a questão do crédito, né? Mas através das empresas parceiras, a gente consegue levar também a capacitação, levar essa questão de, você ressaltou aí a questão financeira, né, dos produtores, né, a administração financeira da atividade, como é que o cara administra. Então, assim, através de cursos, né, dia de campo, palestras, o banco, ele tem feito esse trabalho, né? E hoje existe, né, ao longo do Nordeste, várias atividades apoiadas pelo Prodeter, né? Aqui em Xerambim a gente tem a bovinocultura, porque realmente não podia fugir da bovinocultura. Não tem como. Mas aí a gente está tentando começar um trabalho aí com a cadeia do turismo, né? Que Xerambim hoje está expandindo de uma maneira que a gente às vezes conversa, cara, a gente não tem a dinâmica do que será que Xerambim daqui a 5 anos, né? Ou até um prazo menor do que isso. Então, assim, existem cadeias em Xerambim produtivas que a gente precisa atentar para elas. A do turismo acendeu a luz primeiro e a gente vai começar com esse fortalecimento do turismo e depois algumas outras cadeias podem surgir, né, para que a gente possa... Olha, inclusive, Jantes, essa semana o município recebeu uma visita de 12 empresários de agências de turismo. Eles estiveram no município de Quixadá, Xeramubim e Senador Pompeu, na questão dessa rota turística. Perfeito. E assim, eu tenho observado muito, principalmente com relação também Transnordestina, Porto Seco, o turismo empresarial. Exatamente. E a gente tem outras propostas que, através desse público que nós iremos receber aqui na região Sertão Central, nós vamos acabando explorando outras vertentes do turismo. Perfeitamente. Você tem o turismo religioso, você tem o turismo de aventura, de trilhas. Então você acaba associando um ao outro ali. Então, e a gente sabe que nós temos essa rota do Sertão Central, né, o Geoparque. Exatamente. Já está bem avançado. Que é uma outra
que é uma outra vertente que nós temos aqui do turismo, que pega os municípios aqui principalmente Quixadá e Quixeramobim. Então a gente acaba tendo o Banco do Nordeste tendo uma participação ativa no incentivo, né, através dos seus programas de incentivo de crédito, para esse segmento que eu acredito que ele vai despertar, já vem de forma sendo o processo de maturação. Exatamente. Mas eu acredito que vai florescer daqui para frente com todos esses investimentos que a região tem recebido, né? E o Banco do Nordeste está presente também nessa participação, né? Com certeza. Recentemente a gente até teve já visitando algumas pessoas que têm interesse Recentemente a gente teve em Senador Pompeu visitando um empresário de lá que tem interesse em fazer um empreendimento lá, um hotel, né? Uma proposta diferente também. Mas isso aí é uma dinâmica que realmente a gente não tem como fugir. Quixeramobim hoje, no meio de semana, já a custa desse turismo empresarial, praticamente não existe mais... A rede hoteleira quase toda ocupada. Exatamente. No final de semana dá aquela vagada porque realmente o pessoal fica geralmente entre segunda a sexta, né? Mas segunda a sexta nós já estamos superlotados a questão da rede hoteleira. Então aqui para a Copa Leite também. Para a Copa Leite também a rede hoteleira praticamente toda lotada. Toda lotada. Assim, um evento assim um pouco mais fora da curva, ele já... Então assim, existe um mercado, né? A demanda está aí. Então alguns empresários, como você disse, pessoal aí já existe essa procura, né? Lá em Quixadá, o pessoal criou uma associação da Rota Monumental, né? E lá já tem também bem avançada essa questão desse olhar para o turismo. Então, a gente acredita que nos próximos anos é um mercado que vai se consolidar aqui na nossa região, vai expandir, com certeza. Ainda falando, Jantes, sobre linhas de crédito, muitas vezes, às vezes o pequeno ele tem uma certa dificuldade de encontrar numa unidade financeira a questão do crédito, né? Como é que o Banco do Nordeste ele atrai e quais a gente sabe que todo processo de linha de crédito você tem uma parte burocrática, mas como o Banco do Nordeste ele trabalha para facilitar a vida daquele pequeno empresário, pequeno produtor que procura uma linha de crédito para poder ampliar o seu negócio? Nesse caso desses produtores também iniciais, existe a linha de crédito que é o Pronaf B, que realmente ele é bem inicial mesmo. O que é que acontece? O produtor ele precisa ele ter uma documentação básica que vai da CAF, né, que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Ela vai também do CAR, que é o Cadastro do Agricultor com relação à terra. E essa documentação ela é imprescindível, né? Mas hoje o AgroAmigo ele conta com a estrutura de assessores que eles vão diretamente na propriedade do cliente, fornecem toda a orientação, né, da documentação, como é que a pessoa vai providenciar essa documentação. Estando a documentação providenciada, o próprio assessor de crédito do AgroAmigo, ele faz o projeto para o cliente, né? Ele faz o projeto para o cliente, dá a entrada no banco e aí a documentação ela segue para uma análise, posteriormente liberação de contrato e a formalização da operação. Mas ele já tem esse acompanhamento do produtor do AgroAmigo, que inclusive acompanha a parte do pós-crédito, né? Que é a questão do desembolso, se o dinheiro está sendo aplicado corretamente, né? Ele fornece toda essa orientação, tanto pré, né? Questão de documentação, a questão do crédito em si, né? Durante e o pós, quando o dinheiro já está na mão do agricultor e as inversões estão sendo implementadas, né? Então, assim, nessa parte do pequeno produtor, o papel do AgroAmigo ele é fundamental, né? A gente vê que muitas vezes a dificuldade do produtor vir e ter essa informação, o banco ele vai na contramão, ele vai de encontro ao produtor na propriedade lá e leva a informação. Então, acho que é imprescindível o trabalho que tem feito. Recentemente o AgroAmigo até ampliou a sua área de atuação para linhas de créditos maiores, né? Então o AgroAmigo ele só trabalhava com Pronaf B, que era uma linha de crédito que ia até 6 mil, depois ela foi prorrogada a 12 mil,
e hoje ela já atua no que eles chamam de Pronaf Mais Alimentos, né? Que são maiores valores, que são um número maior de empreendimentos, que pode financiar trator, pode financiar implementos, ordenha, energia solar. Então, assim, ampliou bastante a dinâmica de atuação do AgroAmigo, né? Foi muito importante. Isso, inclusive, os resultados do AgroAmigo, ano após ano, eles consolidam a custa desse trabalho que está sendo muito bem feito. E aí eu queria que você também falasse um pouquinho para a gente aqui, já para a gente encerrar. O Banco do Nordeste vem participando ao longo do tempo das edições da Copa Leite, e a gente tem observado que tem sido crescente a participação de público, a participação de expositores, os negócios também têm ampliado, né? Geralmente quando chega no final da feira se faz uma avaliação dos negócios que foram feitos. Como é que o Banco do Nordeste avalia a Copa Leite na sua 7ª edição e as prospecções para o futuro? Não, com certeza. A questão da Copa Leite é como ontem já estava sendo falada. A Copa Leite ela se consolidou. Ela é um evento consolidado, né? Com base na nossa área de atuação, o Banco Nordeste, aqui nossa agência de interior, é uma agência que é predominantemente de crédito rural, né? Nós temos a parte empresarial, temos a parte de serviço, mas em consonância com a nossa economia aqui, não tem como fugir das linhas de crédito do banco atenderem muito os produtores, né? Então, assim, boa parte dos expositores são nossos clientes, né? São pessoas que atuam diretamente com o Banco do Nordeste. Então, assim, é imprescindível a presença do banco num evento como esse, né? É algo que a gente já tem dentro do planejamento, né? Quando chega metade do ano, já começa a Cleuson, quando é a Copa Leite, porque a gente precisa se organizar, né? Tem a questão de documentação que tem que mandar para o banco aprovar e tal, mas é algo que fica no nosso radar praticamente 6 meses, porque o banco ele não deixa de participar realmente da Copa Leite, né? Então, desde essa questão da prospecção de negócio, né? O stand ele é procurado, a gente até hoje pela manhã fez algumas assinaturas, alguns contratos foram assinados lá no nosso stand. Então, assim, existe toda uma movimentação e a gente vê esse momento como muito positivo, né? É a consolidação de uma atividade que é muito importante para a nossa economia, né? O Xerambim tem a pecuária, tem o polo industrial, né? Tem a questão de serviço, então é um tripé econômico da nossa cidade que a bovinocultura ela é muito representativa, né? Então, isso para a gente é muito importante, né? Sem dúvida. Olha, eu conversei aqui com o Janderson Silva, agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste, e vocês continuem com a gente, se inscrevam no nosso canal, curta, comente e compartilhe aqui esse bate-papo aqui que vai ficar aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço, até daqui a pouco.